Vem da Arábia Saudita informação importante para torcedores de Corinthians e Palmeiras. Roberto Firmino foi excluído da lista de inscritos do Al-Ahly no Campeonato Saudita. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico em detalhes essa história e falo também sobre o Vasco da Gama. Pedrinho abriu o jogo a respeito da possibilidade da venda do clube. Preciso te atualizar também sobre Luiz Zubeldia. O técnico do São Paulo ainda busca pelo menos mais um atacante. Tem novidades sobre o Fluminense? De olho no atacante Caleri. Falam ainda sobre a prioridade em relação a reforços no Flamengo, o interesse do River Plate em Soteldo dos Santos, um bilionário mais um cogitando comprar o Atlético Mineiro, isso sem falar no final de semana de clássicos, nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano. Nessa sexta-feira havia deixado duas sugestões para vocês e ambas bateram com lucro de mais de R$200, tomara que você tenha aceitado a minha sugestão, se não, nesse sábado tem mais duas oportunidades. Minha primeira sugestão de aposta, o Internacional, preciso da vitória do Al Hilal contra o Damak, da vitória do Benfica contra o Moreirense, da vitória do Shabab Al-Ahly contra o Ajman e da vitória do PSV no intervalo e no fim do jogo contra o Velantué. Apostas bem simples, que somadas podem garantir, estou colocando R$100 para voltarem R$303. Minha segunda sugestão é com jogos brasileiros, nacionais. Preciso da vitória do Mirassol contra o Noroeste, preciso da vitória do Flamengo ou do empate contra o Fluminense e na vitória do Betim contra o Vila Nova. Coloquei R$100 para voltarem nessa aposta, R$293 para você fazer sua fezinha na Betano. É super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só depositar para começar a apostar. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Na noite dessa sexta-feira, a Portuguesa venceu a Inter de Limeira por 2-0, com gols de Cristiano de pênalti e Everton. O resultado colocou a Lusa em segundo lugar do seu grupo, com 9 pontos. Ela está entre o Guarani com 10 e o Santos com 8. Passam apenas os dois melhores de cada grupo para a próxima fase. Já a seleção brasileira sub-20 venceu a Colômbia por 1-0, gol no comecinho da partida. Com o resultado, o Brasil tem 6 pontos em 2 rodadas, divide a liderança com a Argentina. Importante contar que uma nova vitória contra o Paraguai na segunda-feira assegura a classificação para o Mundial da categoria que acontece no segundo semestre no Chile. Para completar o giro de notícias, deixa eu descartar um boato que surgiu nas últimas horas de que Daverson, do Atlético Mineiro, interessava ao Fortaleza. Conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, e ele assegurou que esse nome nunca foi debatido dentro do clube. Preciso falar agora sobre o final de semana de clássicos muito legais no Brasil e no exterior. Nesse sábado, por exemplo, teremos Fluminense e Flamengo 16h30 no Maracanã. O Fluminense foi o único time que venceu o Flamengo de Felipe Luiz, técnico que já tem 2 títulos e uma derrota, a única derrota justamente pro tricolor. Jogo para o Fluminense nesse sábado é super importante, o time é só o 8º na tabela de classificação do Carioca e só os 4 passam para a próxima fase. É bem verdade que a diferença do Fluminense para o Botafogo, que é o último time no G4, é de apenas 2 pontos. Já o Flamengo, numa situação mais tranquila, tem 13 pontos na segunda colocação. Outro clássico super pesado desse sábado, Grêmio e Internacional, eles se enfrentam às 21 horas na Arena do Grêmio, Grenal 444. Importante contar que os dois times lideram seus grupos, mas o Inter tenta acabar, ou melhor, o Grêmio tenta acabar com um jejum incômodo. O Inter venceu os últimos 4 Grenais. Nesse sábado também temos Fortaleza e Ceará, clássico dos times 100% no Campeonato Cearense. O jogo está marcado para 16h30. Ceará não perde há 5 jogos do Fortaleza. Tem esse tabuzinho entre os times. No futebol internacional, Real Madrid e Atlético de Madrid. Confronto marcado para 17 horas. Jogo do líder do Campeonato Espanhol, Real Madrid com 49 pontos. Contra o vice-líder, o Atlético aparece com 48. No domingo ainda temos Cruzeiro e Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, além de Ponte Preta e Guarani, jogo marcado por Moisés Lucarelli pelo Paulistão.
Hora de falar sobre o Atlético Mineiro e a chance de mais um bilionário ter ações do clube. Tem pipocado nas últimas horas a notícia de que Jorge Paulo Lemann negocia a compra de parte das ações de Rubens Menin, que é construtor, dono da Arena MRV e dono de uma fortuna estimada em 10 bilhões de reais. Mas, na comparação com Jorge Paulo Lemann, dá para dizer que o Menin é pobre. Em 2019, a revista Forbes chegou a colocar o Lehmann como o segundo homem mais rico do Brasil, uma fortuna estimada na oportunidade em quase 23 bilhões de dólares, o que faz toda a diferença. Os rumores aumentaram sobre a possibilidade de o Lehmann fazer parte do grupo de acionistas do Atlético depois da saída de Sérgio Coelho, presidente do clube. Essa saída foi anunciada nesta sexta-feira. O menino tem 41,8% das ações da SAF do Galo e o clube busca investidores e parceiros para que possa diminuir suas dívidas, hoje avaliadas em 1 bilhão e 400 milhões, e ter também dinheiro para investimento na melhoria do time. Preciso te falar agora sobre a chance de Soteldo deixar o Santos. Mais uma especulação, agora internacional. Lá na Argentina, estão garantindo que o River Plate sondou a situação de Soteldo no Peixe. Santos já teve mais vontade de vender o Soteldo, especialmente com a chegada do Neymar. A ideia é melhorar o time, até por isso a venda ou o empréstimo do Soteldo parecem hoje menos plausíveis, a menos que surja uma proposta estratosférica. A melhor oferta que o Santos teve nessa janela de transferências pelo Soteldo foi do Atlético Mineiro, proposta de 5 milhões de euros, além da cessão por empréstimo de 2 jogadores. Na oportunidade, o presidente Marcelo Teixeira disse não. Não estou botando muita fé de que o River Plate possa fazer uma proposta muito melhor do que essa, apesar de fazer a ressalva de que os clubes argentinos estão gastando para essa janela de 2025 como nunca antes haviam feito. Só para completar, com a presença do Neymar, eu até achei que poderia haver uma disputa por posição, mas está muito claro que o Neymar vai jogar como meio atacante no Santos, o que permite ao técnico Pedro Caixinha que escalhe o Neymar, o Soteldo de um lado e o Guilherme do outro. Santos que também contratou Gabriel Veron e segue no mercado em busca de reforços. O Thiago Maia é mais uma possibilidade, volante que foi formado no Santos, tem boa relação com o Neymar dos tempos de seleção. O Peixe voltou a tratar com o Internacional sobre a possibilidade de compra desse jogador. Hora de falar sobre a prioridade de reforços no Flamengo. O rubro-negro chegou a uma conclusão. Depois de uma série de reuniões, José Boto, diretor esportivo, e Felipe Luiz, o técnico, estão em busca de um ponta armador. Deixa eu te explicar o contexto dessa história. Na avaliação dos homens do futebol, hoje o Flamengo está muito bem servido em pontas de velocidade. Bruno Henrique, Michael, Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Cebolinha, todos com a mesma característica, da velocidade, do drible, sempre em direção ao gol. Mas, na avaliação da dupla, falta aquele ponta armador. Vou citar um exemplo típico para que o torcedor do Flamengo entenda do que se trata. Everton Ribeiro. Ele nunca foi um ponta velocista, mas era um cara que jogava aberto pela direita, trazia a bola para dentro para armar o jogo. E a avaliação do Boto e do Felipe Luiz é de que hoje falta um jogador com essa característica no elenco do Flamengo. Não é uma operação fácil nem barata. Pontas armadores costumam custar bastante dinheiro, mas o Flamengo aos pouquinhos tem ganhado um pouco mais de tranquilidade no fluxo de caixa, especialmente com transferências. Só para completar o noticiário do Flamengo, vale o registro de que nesse sábado completa-se 6 anos da tragédia no Ninho do Urubu, quando 10 atletas mirins, jovens, da base do Flamengo acabaram falecendo por conta de um incêndio. Até hoje, ninguém foi culpado pela polícia ou pela justiça. Preciso te contar agora sobre o interesse do Fluminense em Jonathan Calleri. O atacante do São Paulo, que já foi alvo de Boca Juniors, River Plate, entre outros, teria sido um pedido de Mano Menezes, pelo menos é o que garante o jornalista Paulo Brito, que cobre o Fluminense. Havia avaliação dentro do tricolor das Laranjeiras que contratar o Calleri talvez fosse mais barato do que o Rony, um enorme equívoco. Isso porque o Rony ganha hoje 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras, o Calleri já parte de 1 milhão e 300 mil mensais no São Paulo. O Calleri já havia dito diversas vezes que não jogaria em outro clube brasileiro que não São Paulo. Para que isso possa mudar, haveria a necessidade de uma proposta estratosférica. Mas vale a lembrança de que o São Paulo não tem nenhuma intenção em se desfazer do Calleri, nem com proposta de clubes argentinos, onde o Calleri nasceu, parecem ter mexido com o jogador. A tendência é que o Calleri siga no tricolor,
Caleri que viveu uma fase de jejum de gols importante. Esse jejum acabou na vitória por goleada por 4-1 contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Paulista. Fluminense e Rony não reataram conversas. Nessa sexta-feira conversei com um dos representantes do jogador e o representante me contou que Santos e Atlético Mineiro hoje são os principais interessados, embora nenhum deles esteja perto de acerto com o atleta. O Rony é quem tem criado mais dificuldades para essa negociação. O Palmeiras pede 6 milhões de dólares. O difícil tem sido convencer o Rony a baixar sua pedida de 1,5 milhão de reais por mês de salário. Hora de falar sobre o São Paulo. O técnico Luiz Zubeldia segue insistindo nos bastidores, nas reuniões com os dirigentes do São Paulo, para a contratação de mais um ponta. Ele avalia que o tricolor, por conta do calendário, precisa de um jogador com essa característica, especialmente depois da venda do William Gomes, negociado com o Porto por 9 milhões de euros. A justificativa do Zubeldia tem a ver com o calendário. Ele fez as contas e chegou à conclusão de que se o São Paulo for a todas as finais, a temporada de 2025 pode ter até 70 jogos, algo inviável para qualquer atleta de futebol profissional. Até por isso ele tem batalhado e brigado com dirigentes do São Paulo para que tenha 2 jogadores importantes por cada posição. E na avaliação dele, falta atacante de velocidade. Hoje o São Paulo tem o Ferreirinha no caso, o Eric e o Henrique. Henrique, jogador da base. Ele precisaria de pelo menos mais um cara com um pouco mais de peso, embora façamos a ressalva de que o outro Ferreira, que veio das categorias de base, disputou o título e foi campeão na Copinha, o Paulinho e o Luca Marques também possam fazer essa função. Na avaliação do treinador argentino, esses meninos ainda não estão prontos para grandes jogos. Daqui a pouco começam Copa do Brasil, Libertadores da América, fase final de Campeonato Paulista, e ele tem batalhado por um jogador. O ponto importante e central dessa história, justificativa do presidente Júlio Casares para não contratar um outro atacante, é de que o atual elenco do São Paulo já está mais caro do que aquilo que estava previsto para gastos ao longo do ano, e o São Paulo, para a temporada de 2025, tem uma série de restrições por conta daquele FDIC, o Fundo de Investimentos, que vai permitir ao São Paulo captar cerca de 240 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, foi perguntado a respeito das negociações para a venda da SAF do clube. Houve quem dissesse, inclusive, durante a semana, que Evangelos Marinax, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, teria uma reunião marcada com o Pedrinho. O presidente do Vasco disse o seguinte, abre aspas, os números já estão com os investidores e nenhuma proposta foi feita. O Vasco está disposto à venda. E é isso que eu desejo e quero, mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum fez proposta até agora. Tenho a responsabilidade enorme de encontrar uma empresa séria para não acontecer o que aconteceu, disse o Pedrinho, se referindo a 777, que adquiriu os direitos da SAF do Vasco, mas abandonou o clube. Pedrinho também foi perguntado sobre reforços e a dificuldade Cruz Maltina em contratar atacantes. Ele ainda foi argumentado sobre o Rony e respondeu, abre aspas, a gente tem interesse e conversa há bastante tempo, mas é uma negociação difícil e vocês sabem os valores. Só para completar, o Pedrinho ainda foi questionado em relação ao Bruma, atacante que estava muito perto de virar reforço do Vasco, mas se acertou com o Benfica, abre aspas para o Pedrinho, muitos nem conheciam o jogador quando começamos a negociar e estava tudo certo, só faltava a assinatura do atleta. Foi quando o empresário parou de responder para a gente. Eu fiz pressão e fui avisado pelo empresário no último dia de que ele havia aceitado uma oferta do Benfica. Fecha aspas. E você, torcedor vascaíno, que está achando do time e também da dificuldade na busca por reforços, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre a bomba do sábado. Veio da Arábia Saudita a notícia de que Roberto Firmino foi excluído da lista de atletas inscritos pelo Al-Ahly no Campeonato Saudita. Movimento parecido ao que o Al-Hilal fez algum tempo atrás com o Neymar. A diferença é que o Neymar voltava de contusão e precisaria ser inscrito para ter condição de jogar no Campeonato Nacional. Por decisão do Jorge Jesus e dos dirigentes do Al-Hilal, o Neymar não foi inscrito, o que tornou a permanência dele por lá bastante complicada. Firmino vinha jogando, titular absoluto, segundo artilheiro do time, um dos caras que mais atuaram, disputaram minutos na temporada. E ele foi excluído da lista de inscritos para que Galeno, atacante brasileiro, comprado do Porto na semana passada por 50 milhões de euros, pudesse ser inscrito. Essa é uma decisão, para mim, muito clara,
que reforça a ideia do Al-Ahly de negociar Roberto Firmino. Curiosidade é que ao longo da semana, o André Hernan, jornalista que cobre o futebol, já havia garantido que o Firmino ficaria na Arábia Saudita pelo menos até a metade do ano. Com essa novidade, estou para dizer para vocês que o Al-Ahly coloca o Roberto Firmino para fora em busca de clubes interessados. E também está muito claro para mim que o Al-Ahly não vai dificultar a saída do atleta, cujo salário gira na casa dos 10 milhões de reais e só se encerra em junho de 2026. Firmino ganha 10 milhões de reais por mês, tá? Só para completar e para você entender um pouquinho dessa decisão de exclusão do Firmino do Campeonato Nacional. O Al-Ahly tem, nesse momento, mais 16 jogos marcados. Um na Champions Asiática, onde o Firmino pode jogar, e outros 15 pelo campeonato local. Então, Firmino tem assegurado somente mais um jogo. Essa partida está marcada para 17 de fevereiro e é a última rodada da fase de grupos. Para a sorte do Firmino, o time dele é líder do grupo, ao lado do Al-Hilal. Ambos têm 19 pontos e passarão para a próxima fase. Então, o Firmino vai ter pelo menos mais 3 partidas garantidas, esse jogo da Champions, que encerra a fase de grupos, além do primeiro mata-mata. E ainda sem definição de adversário, se sabe é que o Al-Ahly estará na próxima fase por conta da boa campanha. Será que vale a pena manter o Roberto Firmino até a metade do ano para apenas 3 jogos garantidos? Para mim está muito claro que não. Corinthians e Palmeiras são dois dos principais interessados. O Palmeiras, por necessidade, o Verdão busca desde o ano passado um centroavante e o Roberto Firmino, com seus 33 anos de idade e currículo extremamente vencedor, é um alvo em potencial. O Palmeiras promete, inclusive, fazer um esforço para tentar pagar a ele o maior salário já praticado no Verdão. Esse status até então era de Dudu, que ganhava 2 milhões e 100 mil reais mensais. Já o Corinthians não tem e nem procura um centroavante, mas a relação afetiva do Firmino com o Corinthians pode colocar o timão na parada. Só para lembrar que Roberto Firmino já declarou algumas vezes ser torcedor do Corinthians na infância e que tem esse sonho, esse desejo de jogar no time do coração. Você, torcedor corintiano, do Palmeiras, de outro clube, gostaria de Roberto Firmino defendendo o seu time? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com outras notícias. Tchau!